Uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico apontou que o professor no Brasil ganha menos e trabalha mais do que em outros países. A baixa remuneração, sobrecarga de trabalho e pouco reconhecimento fazem muitas vezes com que menos estudantes procurem os cursos de licenciatura no país. E para falar sobre a situação do professor no Brasil e também em Goiás, o Conexões de hoje recebe Bia Lima, que é presidente do Sintego, Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Goiás. Olá, Bia, obrigada pela sua presença. Olá, Camila. Olá, Alain. Para nós um prazer muito grande poder discutir aqui os problemas inerentes à categoria dos profissionais da educação. E também contamos com a presença do Alain Francisco de Carvalho, que é diretor financeiro do Simpro, o Sindicato dos Professores do Estado de Goiás. Olá, Alain, obrigada pela sua presença. Olá, professora Camila, obrigado pela oportunidade. Olá, companheira Bia. Bom, queria começar, a gente falou rapidamente dessa pesquisa e de alguns dados que são negativos da realidade do professor. Queria que vocês traçassem um panorama rápido da realidade do professor no ensino público e também no ensino privado. Bia, vou começar com você. Sim, nós do serviço público, eu como profissional da educação há 25 anos da rede pública do Estado de Goiás e agora tendo a oportunidade de presidir o sindicato que representa os professores e administrativos da educação da rede pública de Goiás, de fato a pesquisa está corretíssima. E é importante que tenhamos uma pesquisa para mostrar essa realidade, porque muitas vezes, quando nós do sindicato estamos a ressaltar estes problemas, acaba que pensa que é só por uma questão salarial. Hoje o problema do professor vai muito além da questão salarial. E é por esse motivo que às vezes e quase sempre os professores têm a necessidade de ter uma carga horária muito elevada. Hoje a maioria dos professores da rede pública estadual tem também um vínculo com a rede municipal, quando não com o setor privado, justamente para conseguir sobreviver com o salário de professor. A situação é muito grave, nós temos há muito cobrado dos governantes uma posição de maior responsabilidade com este setor. É notório que todas as épocas de eleições fala-se muito em defender a educação, colocar a educação como prioridade, mas no momento exato de se fazer isso, acaba que isso vai sendo protelado e nunca se chega à hora exata, Camila, de garantir essas condições ideais para que os professores possam fazer um bom trabalho. E o que nós estamos a observar são questões que nos preocupam cada vez mais. O objetivo, em vez de valorizar o profissional da educação, as saídas são geralmente saídas que nos preocupam mais e mais, como agora o Estado de Goiás querer colocar a organização social para administrar as escolas públicas. Ora, quem é que vai ganhar com isso? Com certeza só o dono da OS. Os professores é que não serão, já que o propósito é terceirizar também esta atividade fim. E isso é um caso seríssimo. Nós estamos há 3 anos lutando bravamente contra estas medidas, temos tido êxito até o presente momento, visto que nenhuma escola pública em Goiás está sendo administrada por organização social, porém, nós nos preocupamos que a cada dia tem mais chamamentos sendo feitos. Mas o problema é sério e a gente agradece ao UFG por estar chamando essa atenção do seu público para também debater este assunto tão grave. Bom, queria que você, Alain, também falasse da realidade do ensino privado, principalmente aqui no estado de Goiás. Começo por aí, pelas palavras aqui últimas de Bia, né? Eu acho que a UFG está atenta, né, à realidade nacional, inclusive questões relativas ao magistério e à educação, que é a vocação, a natureza da Universidade Federal de Goiás, é a educação. Então, Camila, vocês estão aqui de parabéns por trazer, né, para a pauta, né, essa questão da condição e da situação dos professores e das professoras. Problemas semelhantes a esse que Bia acaba de apontar, eles também estão presentes na realidade dos professores da educação privada. Talvez um pouco mais agravados, esses problemas, são um pouco mais acentuados, né? Eu começo, por exemplo, com a questão da gestão democrática. Não há nas escolas privadas a implementação de uma política como a da gestão democrática. Nós temos visto aí, praticamente quase que todos os dias,
notícias, né, negativas relativas a agressões, agora mesmo, Bia, houve uma pesquisa lá em São Paulo, parece que a POSP fez esse levantamento, e é um levantamento que revela uma situação escandalosa, né, com relação à situação dos professores, né? Seja por serem vítimas de agressões, seja pelos baixos salários, tripla jornada, né? Porque ganham, os salários são baixos, não há o devido reconhecimento, valorização do professor, né? Então o professor se vê aí na necessidade de trabalhar em 2, 3 lugares. Isso aí rebate na sua vida familiar, né? Nas suas condições de lazer, no convívio mesmo com as pessoas que ama. Né? E até mesmo na educação do aluno. Na educação do aluno. Veja que um professor que trabalha em 2, 3 instituições de ensino, que período ele vai dedicar à sua formação continuada, por exemplo, de modo que se eleve a qualidade da sua ação pedagógica em sala de aula e na comunidade escolar de um modo geral? Então, é grave a situação, né? Seja por doenças, enfermidades que atingem fortemente os professores, estresse, né? Esses síndromes diversas que tem aí, burnout, não é? A questão mesmo de violência física, agressão, não é? Agressão. Há casos diversos, a gente poderia passar aqui um bom tempo narrando sobre situações específicas que atingem, né, os professores. Então, é uma realidade e é isso mesmo, é muito complicado, a pesquisa indica isso e depois nós podemos detalhar alguns aspectos dessa realidade aqui para vocês. Como nós sempre está quase no finalzinho, vou finalizar esse bloco e a gente vai realmente retomar alguns pontos a respeito dessa realidade do professor e dos problemas que o professor vive no Brasil e em Goiás daqui a pouquinho. Espero que você continue conferindo o programa. Você faz isso em alguns lugares. No canal 15.1 do Sinal Aberto ou no 21 da NET Goiânia. Você também pode assistir a gente pelo nosso perfil do Facebook ou pelo nosso canal no YouTube. Eu te espero daqui a pouquinho. Conexões está de volta e o programa de hoje fala sobre a situação do professor no Brasil e em Goiás. Por isso, nós recebemos Bia de Lima, presidente do Sintego, Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Goiás, e também o Alan Francisco de Carvalho, que é diretor financeiro do Simpro, Sindicato dos Professores do Estado de Goiás. Alan, queria retomar com você em relação a essas questões, principalmente de violência e de acometimento de várias doenças nos professores. Existe uma pesquisa, né, do Simpro que aponta algumas dessa realidade, desses problemas vividos pelo professor. Eu queria que você destacasse um pouco para a gente esses números e essa condição. De fato, o Simpro fez recentemente, né, o nosso diretor, que doutorando na área da psicologia, e ele fez um survey, né, sobre essa situação de enfermidades que comumente os professores são acometidos por elas, né? Então, a questão da fadiga, por exemplo, é uma coisa impressionante. Até porque o professor, aquilo que a gente dizia agora há pouco, né? Ele tem uma jornada de trabalho muito forte. E, normalmente, não raro, nós que somos professores sabemos disso, levamos trabalho para casa. E sempre, muitas das vezes, quando há um feriadão pela frente, falam, nossa, vou ter mais tempo para corrigir trabalhos, para corrigir provas, né, Bia? Então, é uma coisa assim, a fadiga, os estresses, os mais diversos, né? A questão do pânico também é um outro que aparece na pesquisa, é um outro elemento, uma outra enfermidade, né, que pegam os professores. Então, é esse contexto, mas não é só o ambiente escolar, isso é preciso ser destacado. Não é só o ambiente escolar. O que ocorre hoje no Brasil é que aquelas políticas públicas que foram gestadas, né, voltadas para a melhoria dos indicadores de educação, efetivamente, né, se realizamos aí, né, Bia, 2 grandes conferências nacionais de educação, o Plano Nacional de Educação. Que agora o governo quer rasgar, né? Isso praticamente foi para o ralo. Isso praticamente não vai ser cumprido de maneira alguma. E ali está a questão da valorização do professor.
né, da sua qualificação continuada, de modo que ele melhore o seu desempenho como professor na sua ação pedagógica e também tenha horizontes de melhoria salarial. Por exemplo, na rede privada não há plano de carreira. Se não há plano de carreira, então o que fazer? Então, esses elementos outros, Bia, me permita, esses elementos outros vão interferindo nesse ambiente escolar, na perspectiva de ser um professor no Brasil, né, que lhe garanta, de fato, uma carreira, um futuro. Né? Então, assim sendo, não é de se estranhar que poucos hoje, um colega nosso disse outro dia, que perguntou lá na sala de aula dele, do ensino médio, todos se preparando para o Enem, né, quem queria seguir a carreira de professor, e ninguém levantou as mãos, ou levantou a mão. Então isso é muito grave, né, isso pega de cheio a categoria. Nós na Anaconté, depois eu vou falar um pouquinho, se você me permitir, Camila, um pouquinho sobre a campanha nacional que nós lançamos. Né? Essa campanha volta especificamente para a valorização do professor, contra a desprofissionalização da nossa categoria. Vou passar um pouquinho a palavra para a Bia, pelo nosso tempo. Queria que você também comentasse o que o Alan disse e destacasse também a questão do piso salarial, que no Brasil, em vários estados, não é cumprido. É uma lei que parece que não funciona, né, Bia? Nós lutamos muito para termos o piso nacional profissional de salário do professor, e todo ano é uma luta imensa para que a gente possa ter o reajuste sendo aplicado. Sem falar que tem anos que o governo não aplica e vai ficando por isso mesmo. Se você quiser, você entra na justiça, que posterga por demais, e a gente vai ficando sem o devido reconhecimento. A situação é tão grave, e mesmo não tendo ainda esse reconhecimento pleno através do cumprimento da lei do piso, pior agora com a tentativa do governo de destruir tudo aquilo que a gente tinha. Com a aprovação da emenda constitucional que congelou por 20 anos os investimentos na educação, no setor público, nós estamos preocupadíssimos, com certeza a UFG também, já que atinge toda a educação pública no Brasil. O caso é tão sério porque aí nós não vamos ter piso, o governo federal pretende destruir com o que nós construímos através do Plano Nacional de Educação, que não tendo os investimentos, as 20 metas estipuladas para que a gente pudesse atingir nos próximos anos, já se vão. Nós não estamos tendo condições hoje de garantir perspectivas profissionais que atraem a juventude para ingressar como professor, tanto é que vocês aqui do UFG com certeza sabem que as vagas para os cursos de licenciatura não são preenchidas. Por quê? Porque ninguém hoje está querendo ser professor. Aquilo que o professor Alan disse ainda há pouco. Faz-se um levantamento para ver se a juventude vai optar pela profissão da educação. Não vai. Por quê? Porque as pessoas hoje querem ter prestígio social e querem ter também esse prestígio convertido em condições financeiras que possam sobreviver dignamente e também a sua família. Coisa que nem sempre na educação isso é possível. A educação é um bico, um problema sério que vai desprofissionalizando esta categoria por conta de justamente não ter esse prestígio social, que é muito importante. Não dá, ninguém sobrevive por amor, por doação, por sacerdócio, como muitos, eu faço da educação sacerdócio. Não, não é isso. Nós queremos amar a educação, mas também poder viver e sobreviver desta profissão que a gente gosta. E não é só por amor, porque ninguém sobrevive se não tiver um salário condizente para continuar estudando, se preparando, se qualificando. Daí, todo mundo acaba pegando não apenas 30, 40 horas semanais. Hoje é comum a grande maioria dos professores trabalharem 60 horas ou até mais, chegando às vezes até ter 120 horas semanais de trabalho. Sim, esta é a realidade que está posta. Como é possível? Só o professor sabe o que ele faz. Então é muito difícil e nós estamos o tempo inteiro a denunciar estas dificuldades, essas
essa falta de condições de trabalho e, mesmo assim, parece que a sociedade como um todo não está nos ouvindo, o governo menos ainda. Por isso, a defesa da escola pública não pode ser algo a ser feito apenas por seus profissionais. Ela precisa que a sociedade abrace a escola pública, cobre dos governantes aquilo que constitucionalmente está posto, que é o investimento de pelo menos os 25% da educação. Nosso tempo de novo chegou ao fim, a gente retoma esse debate no próximo bloco. E enquanto você está aí assistindo o nosso intervalo, você pode contribuir com Conexões. Você pode mandar a sua sugestão de tema para debate, a sua matéria, o seu vídeo. Você faz isso pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo WhatsApp no 99181 1406. Esse é o último bloco do Conexões, que está tratando da realidade do professor no Brasil e em Goiás. Nós estamos conversando com a Bia de Lima, presidente do Sintego, e também com o Alain Francisco de Carvalho, que é diretor financeiro do Simpro. Bom, Bia, vou começar novamente com você. Queria fazer uma pergunta mais a respeito de questões ideológicas e questões da própria característica do trabalho do professor. Recentemente, muitos estados, muitas cidades têm colocado em pauta a questão do projeto Escola Sem Partido. Escola sem ideologia, meus filhos, minhas regras, muitas questões discutindo como o professor deve atuar em sala de aula. Qual a sua opinião sobre isso? Na verdade, o que se está em questão neste momento é colocar o professor numa mordaça. Por isso nós não dizemos escola sem partido, nós dizemos uma escola amordaçada. O professor está recebendo uma mordaça para impedir de dialogar. Veja bem, a sociedade existe divergências de opiniões e isso tem que ser visto não como um problema, mas como algo salutar. Nós entendemos que o direito do professor expressar e expor as ideologias diversas para os seus alunos é ofício. É uma tarefa, é uma obrigação. O professor tem que trabalhar o contraditório. Ele tem que buscar estimular os seus alunos a ter uma visão crítica, a ser um cidadão consciente. E para que seja um cidadão consciente, ele não pode ficar como se estivesse dentro de um quadrado e tudo é só aquilo ali. Não, existe diferenças do ponto de vista das religiões, das ideologias. O mundo tem suas diversidades, seus contraditórios, e isso um professor que se preza, que busca trabalhar com qualidade, ele tem necessariamente que levar esse contraditório para os seus alunos, para que o seu aluno possa, ele sim, tomar a sua posição, ter uma possibilidade de compreender e de se posicionar nessa sociedade em conflito e em transformação. E não é algo estático, pronto e acabado. Se nós não vivemos num mundo pronto e acabado, nós temos sim que mostrar as diversidades. E é nesse sentido que nós não concordamos com aqueles, muitas vezes com uma visão até fascista, que querem imputar às escolas uma responsabilidade de repassar apenas aquilo que está do erudito, aquilo que a direita deseja, aquilo que de fato a classe dominante quer impor para que todos possam compreender da mesma forma. E isso não é possível. Nós temos que ir contra esta mentalidade que é atrasada da Idade Média e temos que avançar no mundo moderno que se quer e que queiramos viver com dignidade. Daí tem que respeitar o ponto de vista diferente, o ponto de vista do outro, especialmente respeitar isso e saber se posicionar, coisa que infelizmente não estamos tendo todas as condições para isso hoje. Alain, qual que é a sua opinião? Faço minhas as palavras de Bia, nesse mesmo sentido, nessa mesma direção. Então eu vou aproveitar para falar de uma campanha que a nossa confederação deu início agora nesse mês e que tem a ver, Bia, com a questão da escola sem partido. Com tudo isso que você disse, e eu estou de pleno acordo. A campanha chama-se Apagar o Professor é Apagar o Futuro. Uma das maneiras de apagar o professor
é a mordaça. Por isso nós não chamamos de escola sem partido, porque a escola sem partido ela é afirmativa. É a lei da mordaça. Lá no estado de Alagoas, chegaram a apresentar na Assembleia Legislativa um projeto, aqui em Goiânia também, semana passada parece que foi arquivado, porque é inconstitucional. E a ação direta de inconstitucionalidade foi da CONTE, é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. É a irmã gêmea aí da CNTE. É isso. É da rede privada, né? E o ministro Barroso deu o parecer favorável à nossa ação, à nossa ADIM, né, ação direta de inconstitucionalidade. Então, é essa situação, é esse ambiente, né? Aliás, é um ambiente que o mundo inteiro vê essa onda de direita, né, Bia? Muito difícil. Conservadora, extremamente reacionária, né? E isso aqui no Brasil, uma das maneiras de chegar, né? Muito pelo contrário, quer dizer, preconiza-se o seguinte, que o chamado escola sem partido é para deixar de doutrinar, mas ela é uma forma de doutrinação, né? Porque ela é uma concepção política da escola. Da mais atrasada. E das piores possíveis, não é? Então, essa campanha da CONTE, apagar o professor é apagar o futuro, vem nessa direção. Não é? É contra a PEC do fim do mundo, que retira os recursos, congela os recursos por 20 anos, né? Inclusive em educação e saúde, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Que vem com tudo agora, né? Vem com tudo agora. Precisamos estar preparados. Então, aquela coisa que você, Camila, no início apresentou-nos, né? O problema é a situação do professor. Veja que ambiente terrível que nós nos encontramos. Né? Não só a questão do ambiente escolar, ali da comunidade escolar, intramuros, né? Mas extramuros, a conjuntura nacional. Estamos diante de uma conjuntura de um governo que é eminentemente golpista, não é? E implementa políticas, né, que têm o objetivo forte e claramente de atingir, né, a situação dos trabalhadores de modo geral, inclusive, então, o dos trabalhadores em educação. Bom, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. A gente teria muito mais pontos para discutir, mas o nosso tempo é curto. Queria agradecer novamente a sua presença, Bia, por estar aqui. Eu que te agradeço, Camila, e agradeço à Universidade Federal de Goiás por estar chamando a atenção de toda a população para estes problemas inerentes à educação e aos seus profissionais. E precisamos, com certeza, nos dedicar mais a lutar para defender a escola pública de qualidade em Goiás e no Brasil. Obrigada também, Alan, pela sua presença e pelas suas contribuições. Obrigado, senhora Camila. Obrigado, Bia, pela parceria aqui, né, Bia? Eu quero agradecer e dizer que momentos como esse são muito importantes para nós da educação, né, porque traz à tona, né, revela situações que nem sempre as pessoas têm conhecimento, né? Então, está de parabéns ao UFG, né, aqui a Faculdade de Comunicação, que, enfim, pauta esse problema tão duro para nós, professores, né, para a realidade nossa escolar e profissional. Muito obrigada. Obrigado. Bom, Conexões termina aqui, mas você pode continuar com a gente. É só entrar no nosso site, tvufg.org.br, ou então acessar as redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, e conferir as novidades da nossa programação. Eu te espero no nosso próximo programa.